Bom, então o nosso tema de hoje é o funcionalismo, capítulo 6 e 7 do livro, tá? É lógico que por serem 2 capítulos eu vou ter um ritmo aqui bem mais rápido e, na verdade, eu destaquei apenas alguns pontos principais com relação ao capítulo, aos 2 capítulos, né? E com relação, então, ao movimento do funcionalismo. Então, o nosso tema de hoje é o funcionalismo com nossa base, nosso fundamento ali no capítulo 6 e capítulo 7 do livro História da Psicologia Moderna. Bom, então assim, o movimento funcionalista, ele é um movimento contrário a tudo aquilo que vinha sendo produzido em psicologia, principalmente ali na Alemanha. Então, ele vai acabar buscando um caminho contrário, né, justamente pelas influências de outras ciências e de outras descobertas, por assim dizer, na ciência, que vão ter uma grande influência nesse novo pensamento, nessa nova forma de entender o indivíduo, de entender o ser humano. Então, o projeto deles será entender o funcionamento da mente e, por isso, essa questão do funcionalismo ou do protesto funcionalista. Para eles, a mente deveria, então, ser compreendida, como nós já havíamos visto em outros teóricos, em outros psicólogos, a mente ela deveria ser vista, deveria ser entendida como criativa, né, como ativa no processo. Então, para esses novos psicólogos, para esses novos pensadores, o funcionamento da mente devia estar atrelado ao uso, à forma como a mente faz para se adaptar ao ambiente. Então, a mente, ela, neste processo, nesta compreensão de um processo criativo, ela faria, então, a ação no ambiente, agiria no ambiente, agiria sobre esse ambiente e se adaptaria a ele. Ela se organizaria na forma como esse ambiente se desvelaria para ela. Então, isso vai trazendo para a psicologia um corpo maior com relação àquilo que já vinha se desenvolvendo da subjetividade, lá desde as nossas discussões com a filosofia. As diferenças individuais, a subjetividade começa a se destacar nesse período. Bom, eles vão estudar então a mente a partir de um acúmulo de funções e processos que resultam em consequências práticas do mundo real. Então, o que eles estão querendo agora? Qual é a ideia do protesto funcionalista? Qual é a ideia desses novos pensadores? Pensar numa psicologia mais prática, numa psicologia mais voltada a questões cotidianas do ser humano e da sociedade. E essas coisas mais cotidianas estariam ligadas aos estímulos sociais ou aos estímulos do ambiente social e que todos nós temos, então, que responder. Então, para esses pensadores, a ideia agora era tirar a psicologia, ou tirar essa ciência que já havia ganhado destaque no mundo inteiro, no Velho Mundo e nos Estados Unidos, no Novo Mundo, já havia ganhado o seu destaque, tirar essa psicologia dos laboratórios e começar a colocá-la na vida real, no mundo real. Essa era a ideia, então, desses pensadores. Bom, como falei, muitos foram influenciados por teorias em outras ciências e principalmente aí nós temos uma grande influência para o funcionalismo, a teoria evolucionista do Darwin. Todas as teorias evolucionistas, e principalmente aí pegando a teoria evolucionista do Darwin, deixa eu ajeitar isso aqui, porque está só na minha cara. Eu estou incomodado já com isso. Vou botar um pouco mais para ali. Então, todas as teorias evolucionistas, em especial a teoria evolucionista do Darwin, vão caracterizar a evolução das espécies, ou seja, uma forma
de que o corpo, o organismo humano, ou o organismo dos animais, né, de todos os seres vivos, ele evolui mediante a adaptação da natureza. Isso, então, vai ser uma grande influência para o pensamento psicológico e para a ideia dessa psicologia, motivada também pela própria adaptação dos Estados Unidos a uma nova realidade a partir de sua independência e, logicamente, de sua nova vivência social a partir do século XIX e século XX. Então, a questão da adaptação, ela vai ser muito valorizada com o passar do tempo e vai ser um ponto central de todo o pensamento, de toda a questão científica. Como seria possível, então, o homem evoluir, o ser humano evoluir mais rápido? Como seria possível, então, o ser humano buscar formas mais desenvolvidas de vida ou desenvolvidas de existência, porque isso vai estar atrelado a uma melhora. A evolução traz uma característica principal. Os organismos evoluem para se tornarem melhores, para se tornarem mais adaptativos à natureza, para sobreviverem de forma melhor. Então, da mesma forma que a gente viu lá nos primeiros capítulos, o mecanicismo adaptando teorias da física em todos os campos de conhecimento, nós vamos ver agora a biologia e as teorias evolutivas também sendo utilizadas, sendo influências do pensamento psicológico. Da mesma forma que a evolução, as teorias evolucionistas vão teorizar, vão tentar entender como esse organismo se adapta ao ambiente e evolui, a mente vai ganhar esse mesmo critério, essa mesma função. E aí a gente vai cada vez mais demarcar as diferenças individuais. Então, a gente já vem trazendo aí ao longo dos capítulos, ao longo das nossas discussões, muitos psicólogos, muitos estudiosos que vão trazer e vão focar principalmente ali a partir do capítulo 3, né, que vão focar muito na questão das diferenças individuais e na capacidade que a mente tem, ou que a consciência tem, em ser ativa no ambiente, ou ser ativa no processo de sua constituição. Ou seja, a mente ela não é entendida, a consciência não é entendida como um depósito de coisas, mas sim a partir de sua característica ativa no processo de interação com os estímulos que ela presencia, que ela vivencia. Então, esses estudos vão caracterizar cada vez mais a ideia de que cada indivíduo tem a sua forma, ou cada mente, ou cada consciência, tem a sua forma primeira, a sua forma principal, né, de se adaptar, de se organizar mediante ao que ela vivencia, porque as pessoas não vivenciam todas as coisas da mesma forma. Então essas diferenças individuais vão começar a ficar bem marcadas nos estudos psicológicos. E aqui nós temos um grande teórico, uma grande influência neste pensamento, que é Francis Galton. Francis Galton, que também era primo de Darwin, né? Então, o cara ele tinha uma relação muito próxima com Darwin e foi completamente influenciado por sua teoria também. Para o Galton vai defender a capacidade adaptativa da mente. E da mesma forma que as teorias evolutivas e a teoria evolutiva do Darwin vai falar da passagem de características mais fortes ou mais adaptativas através das espécies, o Galton também vai defender uma passagem de características mais adaptativas da mente. Então, primeiro ponto, o Galton ele vai defender e entender que a mente humana ela evolui também da mesma forma
como o organismo totalmente, como todo o organismo humano evolui de acordo com as teorias evolucionistas. Então, da mesma forma que o corpo, né, que o organismo evolui, a mente também evolui em processo diferente, mas também responde às mesmas características evolutivas. E depois ele defende, então, que da mesma forma que os organismos descendentes, né, os descendentes desses organismos recebem essas características como uma herança, né, que vai passando então essas características mais adaptativas através dos descendentes, há também uma espécie de herança mental, ou seja, vai existir a passagem de características mais adaptativas dessa mente para cada um dos descendentes. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: homens e mulheres inteligentes vão ter filhos inteligentes. Então, as pessoas que são mais inteligentes, elas conseguem, então, ter capacidades adaptativas superiores na sociedade, melhores na sociedade, e elas acabam, então, pela lei natural, pela a lei da adaptação e evolução natural, elas vão, então, garantindo a sua sobrevivência social, e outras pessoas menos inteligentes vão, então, sendo extintas. Então, qual era a proposta desse cara com a herança mental? A herança mental, então, garantia a ideia de que toda e qualquer capacidade, ou aquilo que foi desenvolvido pela mente, aquilo que foi desenvolvido pela consciência, fruto da adaptação da consciência ao ambiente, ou da correta adaptação da mente ao ambiente, era passado de pai para filho. Tá? Então, isso era herança mental, da mesma forma em que a evolução... Então, meu vizinho começou a escutar música agora. Maravilha. Bom, então, aí, tudo era passado, então, para os descendentes, tá? Então, essa é a herança mental. O Francis Galton vai dizer, então, e vai até propor estudo com o que ele considerava de homens e mulheres notáveis, tá? Ou seja, homens e mulheres inteligentes ou que se destacam nessa capacidade adaptativa, que se destacam com relação à sua inteligência ou ao uso de suas atribuições mentais no cotidiano. E ele vai defender um princípio chamado de eugenia. A eugenia era a proposta de que somente as pessoas mais inteligentes tivessem autorização para reproduzir. Ou seja, pessoas que passassem em testes e que fossem comprovadamente homens e mulheres inteligentes teriam a permissão de ter filhos. Inclusive, ele propunha a união de homens e mulheres, ou seja, ele propunha que o sistema pudesse unir homens e mulheres a partir de suas capacidades, ou seja, de acordo com os seus resultados, determinados homens e mulheres só poderiam unir-se entre si, eles não poderiam se misturar, ou seja, um homem muito inteligente só poderia se casar com uma mulher muito inteligente no seu mesmo nível mental. Exatamente, Valquíria. Os mais burrinhos, né, não poderiam ter filhos. Ou, na verdade, existiria aí, que aí essa ideia do homem médio, né, somente o homem mediano para cima teria certas autorizações para a reprodução. O homem menos mediano, o homem abaixo da curva normal, ele realmente não teria autorização para reproduzir, para ter filhos. Né? Isso, para o Galton, garantiria que a evolução fosse mais rápida. Né? A gente iria dar uma forcinha aí, seria uma ideia de dar uma forcinha para a evolução. Ou seja, se eu consigo garantir que somente homens e mulheres notáveis, somente homens e mulheres inteligentes, os melhores conseguissem se reproduzir, logicamente que os piores seriam extintos e eu teria, então, cada vez uma sociedade
de homens e mulheres melhores, mais evoluídos, mais capazes. E aí eu dava aí uma forcinha para a natureza com relação à evolução. Notem que esse cara também foi um dos primeiros a desenvolver testes mentais. Então, os testes mentais, principalmente testes de inteligência, vão ser desenvolvidos pelo Galton. E a maioria, né, desses testes vão estar atrelados a essa proposta. Então, como que eram esses testes mentais? Eram realizados através de respostas, ou essas respostas mais rápidas, o que daria uma mensagem, um entendimento de que essa mente estaria mais adaptada a esses desafios. Então, quanto mais rápido a mente conseguisse responder ao desafio, ao estímulo proposto, mais adaptada ela estava até aquelas dificuldades. Então, os testes mentais e os primeiros testes de inteligência surgem com essa caracterização de buscar a adaptação da mente através da rapidez da resposta. Sim, depois eu vou colocar no Moodle, Isa. A aula passada já está no Moodle também, né? Mas assim, geralmente eu coloco no Moodle no final de semana, tá? Bom, então os testes mentais eles começam dessa forma, medindo, mensurando a capacidade ou a rapidez de resposta ao estímulo dado, ou seja, a um determinado problema. Se a pessoa, dependendo da rapidez com que a pessoa conseguisse responder o problema, isso dava ali um score maior ou menor, né? De acordo com essa velocidade, daria um score menor ou maior. Sim, hoje a gente, como a Erika está colocando aí, a gente ainda tem esse sistema em várias sociedades, né? Na verdade, nós temos uma ideia, quando eu digo nós, eu digo enquanto sociedade mundial, nós temos estruturas que dão conta ainda de uma ideia muito semelhante à eugenia. Umas, como a Erika destacou, das castas indianas, muito mais abertas, muito mais públicas, e outras bem mais escondidas das nossas estruturas sociais. Até pouco tempo era discutido isso e falado abertamente, mostrado abertamente em filmes, novelas brasileiras, e várias discussões do tipo de pessoas mais ricas casarem com pessoas mais pobres, e assim a gente tem essas discussões aí baseadas nessas ideias de que os melhores precisam estar com os melhores. Então, a eugenia, apesar da proposta do Galton desta forma, ela está presente em muitos campos da nossa sociedade. Já é no século XX, Valquíria. A gente está saindo aí do século XIX e século XX. A psicologia ela inicia no final do século XIX, e aí a gente já tem, por exemplo, por exemplo, a gente está falando aqui do funcionalismo, que é um movimento americano, tipicamente estadunidense, tipicamente dos Estados Unidos, mas outros já ainda estão acontecendo lá na Alemanha. Então, ao mesmo passo em que eu tenho aí o William James, o Francis Galton, eu também vou ter surgindo lá na Alemanha, daqui a pouquinho, o Freud. Então a gente já está aí no século XX, anos 1900, não tão longe daqui da gente. Então, assim, isso é para você ver como essa estrutura ainda permite uma compreensão de que a eugenia ela não está tão longe assim, esse pensamento não está tão longe da gente. E ela se mantém ainda socialmente, muitas vezes aberta, mas muitas às vezes escondidas nas estruturas sociais. Ai, ai. Bom, eu estava falando aqui com relação à curva normal e o homem médio. Vai ficar difícil de eu explicar sem uma... Deixa eu ver se eu abro aqui. Não vai dar pelo Paint também. Bom, vou tentar fazer aqui tentar gesticular aqui para vocês. Pois é, sem meus desenhos. Poxa, sinto falta. Sinto falta do pincel no quadro. Bom,
ainda mais que minha mãe é nervosa. O que acontece? Os testes mentais, então, como eu estava falando para vocês, ele mensurava a capacidade das pessoas em resolver problemas. Assim surgiram os primeiros testes de inteligência. Então, os testes de inteligência, na sua grande maioria, eles são compostos assim. Eles têm um estímulo, ou seja, eles têm um problema que é dado. Você tem lá o caderninho, né? Ou tem por exemplo, um caderno, sei lá, vou pegar aqui um livro mesmo. Você tem um caderno de problemas e aí você precisa responder. Você vai folheando e precisa responder toda aquela quantidade de problemas propostos em um determinado tempo. Existem testes, por exemplo, que vão considerar o tempo total dessa resolução e existem testes que o psicólogo vai estar ali o tempo todo com um cronômetro e anotando quanto tempo você passa em cada uma das questões, em cada um dos estímulos. Né? E aí você tem ali cálculos médios e tudo mais. O que isso vai trazer no resultado? Isso vocês vão ver aí até o final da formação de vocês, e quem decidir trabalhar com testes vai continuar estudando isso. Todos os testes e toda forma de compreensão mais coletiva, né, ela precisa entender essa curva de normalidade, ou seja, onde assim, deixa eu tentar, olha só, eu tenho uma linha, tracem uma linha imaginária no meio, e aí eu tenho nessa linha aqui, eu tenho pessoas, essa linha ela vai ficar gradativa, tá? Vai receber graduações, tracinhos, e aí do menor para o maior, pegando do menor para o maior na linha. As pessoas vão ser colocadas nessas marcações de acordo com os seus resultados. Então elas vão ser agrupadas nos resultados menores, nos resultados médios e nos resultados maiores. Tá? Sempre, tanto faz num teste, por exemplo, outro exemplo bem mais próximo de vocês são as notas. Uma turma normal, ela vai ter a curva normal e mediana maior. Sempre o resultado dentro dessa linha, eu vou ter pequenas pessoas, pequenos grupos com resultados menores. Essa curva vai subindo, ou seja, esse gráfico vai subindo quanto mais os resultados estiverem na média. Então eu tenho a maior quantidade de pessoas nessa curva, na parábola da curva, que é essa chamada de curva normal. E aí, após essa curva normal, eu tenho o declínio, que são as pessoas com o maior resultado. Então, em todo lugar hoje, vocês vão ver, principalmente na psicologia, vocês vão ver isso, recrutamento e seleção usa muito. Vocês vão ver essa leitura. As pessoas, elas se dividem. Vocês vão ver, se vocês pegarem, por exemplo, resultados do Enem, resultados do ENAD, os próprios resultados das provas, né? Pegando toda a turma, estudos muito amplos, por exemplo, do curso. A gente faz estudos do curso de psicologia para verificar, por exemplo, a prova multi, ela também retorna com um resultado desse. Ela também faz essa leitura de como a faculdade está dentro dessa curva média. E o normal para qualquer ambiente é sempre entendido como a maioria das pessoas estarem nessa posição mediana. Então, a curva normal, ela determina o ser humano, ou o homem mediano, que é a maioria da população. Então, olha o pensamento que vai fazer, o que vai fazer com que o Galton vá defender a eugenia. Olha, se a maioria da população está nessa mediana, ou seja, são compostas por pessoas medianas, e eu tenho uma pequena parcela da população de pessoas muito boas, de pessoas notáveis, muito inteligentes, muito capazes, e outra minoria da população de pessoas muito burras ou menos notáveis, menos inteligentes, né? O que está acontecendo? Para ele, essas pessoas aqui estariam criando essa massa de pessoas médias. Então eu preciso eliminar essa galera e centrar só na curva maior.
de pessoas com mais ou com resultados maiores. E aí eu vou aumentando essa curva normal. A curva normal nunca vai deixar de existir. Só que, por exemplo, se na curva normal eu tenho um resultado de 50, se eu consigo a reprodutibilidade de pessoas mais inteligentes, essa curva normal vai subir de 50 para 60, de 60 para 70, e assim eu tenho pessoas normais ou comuns mais inteligentes, cada vez mais inteligentes. Beleza? Deu para entender bem aí essa ideia da curva normal e do homem médio que vai surgindo então com esses testes mentais? Beleza, então. Bom, cadê? E aí, então, o funcionalismo, como um movimento na psicologia, ele vai ser derivado, então, como falei, de Darwin e de Galton. E vai se concentrar no funcionamento dos processos conscientes. A ideia, então, justamente por isso, o nome funcionalismo vai ser dado porque esse movimento deriva da curiosidade de como a mente, de como a consciência funciona, como os processos conscientes funcionam. Como eu falei para vocês, esse nome, inclusive, é dado pelo Titchener, que vai diferenciar aquilo que ele faz do que esses outros psicólogos estadunidenses estão fazendo. Então, esse movimento ele é bem contemporâneo ao estruturalismo do Titchener. No mesmo momento em que o Titchener estava na universidade ali, né? na Clark e na... Ai, me fugiu o nome da outra. Mas no mesmo momento em que ele estava desenvolvendo sua teoria, desenvolvendo a sua psicologia, em universidades próximas, em estados próximos, estavam sendo então buscados outras formas de entender essa psicologia. E aí ele vai determinar essa diferença, dizendo então que ele, Titchener, vai estar defendendo o processo estrutural dos elementos da consciência, enquanto que o funcionalismo buscava entender a função desses processos conscientes. Então nós temos aqui, na verdade, da Inglaterra, por conta de ser o Titchener, o pioneiro, o primeiro que sai do velho mundo, mas nós temos, logicamente, a Inglaterra e a Alemanha, esse movimento do velho mundo para o novo mundo, caracterizado pela saída de psicólogos, no caso do Titchener, da Inglaterra, e de psicólogos da Alemanha, ou de psicólogos que dos Estados Unidos foram estudar na Alemanha e retornam para os Estados Unidos, como é o caso do William James. Então, o Zeitgeist americano estaria pronto para aceitar a evolução e a atitude funcionalista. Por quê? Os Estados Unidos estavam, e sempre após a sua independência, o seu processo de independência, tiveram a constituição do tal sonho americano, baseado nessa maior capacidade, na meritocracia, na capacidade de realizar os seus sonhos, a terra da realização dos sonhos. Então, você tem uma sociedade que está completamente aberta para esse tipo de pensamento que, quanto melhor a sua capacidade adaptativa, quanto melhor o seu organismo, melhor a sua mente estiver, mais adaptado, melhor você vai estar, mais desenvolvido você vai estar. Então, essa praticidade, a utilidade e a funcionalidade Zeitgeist. Essa funcionalidade, então, vão ser os motes principais e que a sociedade americana vai estar completamente preparada para receber essas ideias. Bom, e aí eu tenho que a evolução, como um todo, chega aos Estados Unidos. O funcionalismo, então, é o primeiro sistema de psicologia genuinamente americano, ou seja, o primeiro que vai surgir em todas as Américas. É lógico que ele é um sistema completamente estadunidense, mas se a gente for pensar em toda a estrutura americana, ele é o primeiro sistema de psicologia desenvolvido em solo americano, ou seja, no Novo Mundo. O precursor, o principal
nome que a gente vai destacar aqui é o William James. William James vai ser o grande nome desse sistema e seus representantes aí com John Dewey, Carl Angel e Baldwin, que a gente vai ver só o John Dewey aqui, tá? Mas tem todos eles no livro. Pelo tempo mesmo, pela estrutura, nós vamos ver só o Dewey rapidamente. Então, assim, o que vai compor o cenário de fundo para o funcionalismo? Nos Estados Unidos vai crescer uma ideia com essa influência do evolucionismo, né, das teorias evolucionistas, vai crescer uma ideia chamada de darwinismo social, que é o entendimento de que todos os aspectos do universo são evolucionários. Então, incluindo aí, no caso, o caráter humano e as instituições sociais. Tudo pode ser estudado a partir de teorias da evolução. Tá? O darwinismo social vai, inclusive, defender que seres humanos e sociedades evoluem nos mesmos princípios propostos pelo Darwin. Por isso é chamado, então, de darwinismo social, que os princípios, tudo aquilo que o Darwin defendia no seu princípio evolucionista, na sua teoria evolucionista, será aplicado a pessoas e sociedades, a pessoas e grupos. Tá? E isso também surgirá nesse contexto, essa chamada filosofia sintética, em que vão sintetizar conhecimento e experiência, no caso, razão e sentidos, né, nos mesmos termos evolutivos. Tanto os sentidos, ou tanto a experiência, quanto a razão, no caso, o conhecimento, o próprio pensamento, ou a consciência, estão e poderiam ser estudados por princípios evolutivos. Sintética porque ela vai sintetizar, fazer uma síntese entre os processos evolutivos biológicos e processos evolutivos psíquicos e sociais. Por isso chamado de sintético. Então nós temos essas duas grandes influências para o pensamento funcionalista. E aí essa psicologia funcional será o resultado do estudo da atividade mental. Como que eu vou entender o funcionamento da mente? Entendendo a sua capacidade, como ela vai se adaptar ao meio. Ou seja, qual é a atividade que implica essa adaptação. Então, em outras palavras, nós vamos nos centrar no estudo da atividade mental, que é o termo genérico para o que se chama de comportamento adaptativo. Notem também que a gente está saindo de um pensamento voltado para a estrutura experimental, ou seja, aquela que será da reprodutibilidade de um certo estímulo ou de uma certa capacidade mental, né, como a gente via com o Wundt e com o Titchener. Então, como eu posso entender essa estrutura a partir da reprodutibilidade, ou seja, da consistência dessa mesma resposta, para a ideia de um comportamento. Comportar-se neste momento, o comportamento para o funcionalismo, não terá nem de longe a mesma composição do que vai ter para o behaviorismo. O comportamento é a característica individual do organismo. Né? Para o funcionalismo, o comportamento será entendido como característica individual do organismo. Por isso, será sempre estruturado como comportamento adaptativo. Cada organismo tem uma forma de se comportar mediante a sua necessidade e aos estímulos que são dados a ele. Ou seja, cada organismo tem uma capacidade adaptativa que é demonstrada pelo comportamento. Isso, inclusive, abrirá as portas para o behaviorismo, que é a segunda escola de pensamento puramente estadunidense. O behaviorismo também nasce nos Estados Unidos e ele é fruto desse movimento do funcionalismo. É o funcionalismo que abre as portas para o behaviorismo. Beleza? Então, 3 fases, 3 pontos principais aí para se entender sobre esse comportamento adaptativo ou a atividade mental. Como que a mente, como que é a atividade da mente frente a esses estímulos.
Primeiro, então, ela está para um estímulo motivador, no caso, o ambiente. O ambiente propõe para a mente, propõe para a consciência estímulos motivadores. Esses estímulos motivadores levam a mente a detectar e perceber mesmo situações sensoriais. Então, o estímulo motivador leva a mente a detectar, a perceber, né, a identificar uma situação sensorial. Ou seja, algo do ambiente estimula o meu organismo. Esse estímulo é transformado no organismo em uma sensação. Então, daí a gente não tem nenhuma diferença do que já estava sendo feito. Beleza? Porque a gente tem, então, o início de tudo no estímulo do ambiente, o estímulo externo, e esse estímulo, ao estimular o organismo, provoca uma sensação sensorial. Mesma coisa, então, mas a terceira parte é que uma resposta vai alterar a situação para satisfazer as condições motivadoras. Isso é a adaptação. O organismo, a partir do estímulo e da sensação e da situação sensorial, vai se adaptar produzindo uma resposta que, inclusive, altera a sensação e altera o estímulo motivador ou a percepção do estímulo motivador. Como assim? Eu tenho, por exemplo, uma criança e essa criança nunca entrou em contato com o fogo. Essa criança vai ver o fogo e ela chega próximo do fogo. O estímulo motivador é o fogo. A sensação sensorial inicialmente é essa curiosidade e ela vai se sentir então atraída nesta sensação sensorial. E ao chegar perto do fogo, ao chegar próximo do fogo, esse fogo pode ou esquentar muito ou chegar a queimá-la. E essa resposta vai alterar a situação na mente de que esse fogo antes, algo que poderia estar atrelado a uma situação de prazer, de ser bonito de ver, de ser algo que chame a atenção, e vai ser alterada na mente para algo que é perigoso, ou seja, para satisfazer condições de motivação do próprio organismo, ou seja, da própria mente. Quais são essas condições motivadoras? Aquilo que faz com que a mente seja ativa no ambiente. Primeiro ponto é entender que esse estímulo motivador é externo. O último é entender que a mente altera a situação e essas condições motivadoras passam a ser internas. Beleza? Ok? Bom, vamos continuando. Então, os primeiros psicólogos aqui, os primeiros psicólogos estadunidenses que nós vamos destacar, e os únicos, na verdade, para esta aula, é o William James e o John Dewey. Tá? Eles vão trazer as primeiras sistematizações da psicologia sem a bênção alemã, ou seja, sem uma caracterização ou qualquer influência direta, né, da psicologia experimental alemã. Então, eles vão trazer, eles vão modificar, na verdade, tudo. Eles estudam, entendem a psicologia experimental, sabem muito de psicologia experimental, mas ao chegar nos Estados Unidos eles vão fazer completamente diferente, eles não vão reproduzir aquilo que eles estudaram. Eles vão produzir outras formas de compreensão da consciência. O primeiro, então, a gente tem um movimento funcionalista. Esse movimento vai dar conta de organizar a psicologia funcional, ou essa psicologia funcionalista. Esse movimento ele vai ter então três temas, três princípios básicos. O primeiro tema será então que a psicologia funcional é entendida como a psicologia da operação mental, ao contrário do estruturalismo, que é a psicologia dos elementos mentais. A tarefa da psicologia é descobrir o modus operandi do processo mental, suas realizações e as condições sobre as quais ele ocorre. Então, para esses psicólogos, a tarefa primordial da psicologia é entender qual é o modo de funcionamento do processo mental. Esse modo de funcionamento não tem uma prerrogativa de ser generalista, mas modos no plural de funcionamento dos processos mentais, as realizações, ou seja, o que faz essa atividade mental, o que essa atividade mental
proporciona para o ambiente e para o organismo, porque também há um entendimento que, uma vez que o estímulo altera essa consciência também altera o mundo ao seu redor, da forma como ela percebe o mundo ao seu redor. Então eu tenho uma via dupla de relação entre consciência e o ambiente, entre o organismo e o ambiente. Ambos influenciam um ao outro e se modificam. E aí eu tenho a capacidade de evolução, tanto individual como social. Porque a evolução social não se dá simplesmente pelo entendimento da evolução de pessoas particulares. Ou seja, a evolução social ela não é entendida como assim, eu tenho 10 pessoas nessa sociedade. Se cada uma dessas 10 pessoas evoluírem individualmente, eu tenho a evolução da sociedade. Não, essas pessoas apenas evoluíram individualmente. A evolução social, no darwinismo social, é entendida através da interação, onde essas pessoas se modificam, assim como modificam o próprio ambiente, elas modificam a si próprias. Beleza? O segundo tema, então, a psicologia das utilidades fundamentais da consciência. Para que ela serve? Qual a utilidade do processo consciente? Para quê? Porque, assim, se existe a compreensão de que a mente, de que a consciência, ela tem capacidade adaptativa, nem todas as capacidades da mente, ou a forma de adaptação da mente, elas são boas. Elas são benéficas no sentido de produzir realmente uma evolução. Então, qual é a utilidade fundamental dela? Como que eu posso entender essas utilidades para que eu possa garantir estímulos mais adequados? Isso também será não só para uma influência para o behaviorismo, como também vai desenvolver muitos estudos em educação. Né? A psicologia behaviorista, né, como a gente vai ver lá, o movimento behaviorista, ele surge necessariamente da possibilidade de eu utilizar os estudos em psicologia para desenvolver pessoas melhores, para planejar a educação ou planejar os estudos de forma com que eu consiga orientar e estimular as crianças da melhor maneira possível para desenvolver as suas capacidades. Então, da mesma forma, se eu consigo entender a utilidade fundamental da consciência, eu consigo entender, inclusive, quais os estímulos mais adequados para fazer com que essa consciência evolua. Né? Então, essa psicologia vai ser vista como um instrumento utilitário, ou seja, um instrumento de utilidade social, algo que é extremamente importante para a sociedade, porque ela vai fazer a mediação entre as necessidades do organismo e as condições do ambiente. Ou seja, a psicologia funcional vai entender essa mediação, vai entender o que acontece no meio entre o organismo e o ambiente, o que acontece aqui para que essa interação ocorra e o que pode ser feito para que essa interação ocorra da melhor forma possível. E o terceiro tema é que a psicologia é a psicologia das relações psicofísicas, né, e dedica-se ao estudo das relações entre o organismo e o seu ambiente. Relações psicofísicas, nós temos aí a terceira grande influência do Zeitgeist americano, do Zeitgeist estadunidense, que está nessa compreensão também, da mesma forma como na psicologia experimental, da mesma forma como o Wundt defendia, de que os processos físicos interferem nos processos mentais. Então eu tenho aí essas relações psicofísicas, processos físicos que interferem nos processos mentais. E essas relações psicofísicas vão estar para o organismo e o ambiente, entendendo que o organismo interfere no ambiente, o ambiente interfere no organismo, ok? Bom, então William James vai destacar os princípios da psicologia. Seus principais temas serão hábitos, atenção, o fluxo da consciência e o próprio self como unidade organizadora. O self
ele vai ter uma característica de fluidez, ou seja, o self não é uma estrutura de organização psíquica, ele só existe em função das suas ações no ambiente. O self ele é a própria estrutura, o próprio elemento adaptativo. Né? O self só pode ser entendido através da sua função ou de suas ações com o ambiente. O fluxo de consciência é entendido como um fluxo contínuo, ou seja, a consciência é entendida como um fluxo contínuo, né? Ou seja, a consciência não pode ser entendida de nenhuma outra forma, entendê-la em elementos estruturais, entendê-la a partir de peças, de elementos, vai fazer com que ela seja distorcida. Escrevi errado aqui. Vai fazer com que ela seja distorcida, com que ela não seja compreendida da maneira correta. A consciência deve ser entendida como um fluxo, ou seja, como um movimento contínuo, porque assim ou assim, né, denota as próprias capacidades de adaptação. Então, aqui. Então, a gente vai ter nos Estados Unidos, nesse momento, a briga, a discussão entre função, com a psicologia funcionalista, e a estrutura. Para o James, o foco sobre as funções e suas interações deve ser, então, o principal ponto da psicologia, e não as suas propriedades, né, dotadas de um psiquismo, ou seja, como se eu tivesse elementos ou estruturas dotadas neste psiquismo, como parte desse psiquismo. Mas o foco, então, é na interação dessa mente com o ambiente. E aí surge nesse movimento, e o próprio James vai defender o que vai ser chamado de pragmatismo, que é a compreensão de que tudo que se está sendo estudado precisa ter uma função prática na sociedade. Então, primeiramente, para ele, um método deve ser utilizado para que se entenda essa ação, essa organização da mente no ambiente. Então, a mente ela precisa ser entendida a partir da sua influência e a partir da sua função prática no cotidiano. Então, primeiro, eu preciso de um método para que isso entenda, para que isso seja possível de ser entendido, e em segundo, uma teoria genética, ou seja, uma teoria que possa dar conta de como essas capacidades adaptativas também são passadas para as gerações futuras. Essa teoria genética também não vai ser igual à ideia do Galton. A teoria genética, da mesma forma que as teorias evolutivas vão influenciar no pensamento de adaptação da mente, as teorias genéticas também vão influenciar nessa ideia de o que é passado para gerações futuras. E a ideia central vai ser justamente em meio ao elemento social. É porque nós temos as características individuais e nós temos as composições sociais. E as composições sociais é que vão se responsabilizar, vão ser responsáveis por passar alguns modos de funcionamento, algumas características dessa síntese criativa da mente. Então, a verdade para ele é feita do mesmo modo que a própria saúde, que a riqueza e a força. Ou seja, são coisas feitas, são realizações do curso dos acontecimentos. Estão para a contingência da vida humana. Ou seja, elas estão e são feitas e são organizadas a partir de cada experiência. Isso é a contingência, aquilo que está atrelado especificamente ao que acontece com você naquele momento, sobre aquelas condições. Tá? Então, esse curso dos acontecimentos realizam a ação no organismo, ou seja, modificam o organismo e, por consequência, o organismo, então, vai modificar também o meio. Então, o pragmatismo seria o entendimento do funcionalismo filosófico, ou seja, a ideia de como essa concepção de adaptação da mente será utilizada para entender os aspectos práticos da sociedade, e aí também o funcionalismo, como psicologia funcional, é esse pragmatismo. Esse pragmatismo aqui, ele não vem necessariamente, ele não é um fruto do próprio James.
ele vai utilizar a ideia do pragmatismo para trazer para a psicologia funcional. Beleza? O James também vai desenvolver a teoria das emoções, onde ele vai meio que inverter a ideia e a defesa das emoções, dizendo então que as emoções são fruto, é aquilo que se resulta das sensações sensoriais, daquilo que é a experiência sensorial, das sensações. Então ele vai dizer, por exemplo, primeiro nós vemos por exemplo, um animal selvagem, nós vemos um tigre, um leão na nossa frente. Ao ver o leão, nós temos uma resposta sensorial que é atrelada a uma necessidade do organismo e a gente foge. E só depois dessa resposta sensorial é que o medo se instaura. O medo ou as emoções, como o medo, elas são consequências dessa interação entre o estímulo físico e a sensação provocada. Então, as emoções para o James, elas são fruto dessa interação entre o elemento do ambiente e a sensação provocada no organismo. Também vai defender que o eu, ou self, ele é composto por 3 partes, né? Ele vai falar do eu de 3 partes. Uma parte que ela é material, composta pelo elemento biológico, uma parte social, como não poderia deixar de ser, né? Aquela sempre a composição entre o individual e o social como faces de uma mesma moeda. A gente tem também nesse mesmo período o crescimento das teorias sociais, dos estudos das teorias sociais no Novo Mundo, né, nos Estados Unidos. Inclusive, a composição de psicologia, do estudo de psicologia das massas nos Estados Unidos também neste período. Então, o social vai ser muito importante nesse novo momento da psicologia. E o espiritual aqui, eu estou escrevendo errado bastante. E o espiritual aqui entendendo como uma força de vontade, aquilo que motiva, como se fosse o motivacional do indivíduo, aquilo que faz com que o organismo possa buscar a sua adaptação no meio. Não é o espiritual com relação a questões religiosas, tá? Mas o espiritual, então, entendido como motivacional, uma ideia muito proveniente aí da própria filosofia, aquilo que garante a motivação, aquilo que garante o que faz com que o organismo busque a sua adaptação. E os hábitos, entendidos então para o James como implicações sociais, como eu já tinha falado para vocês, o desenvolvimento da sociedade, né, a evolução social, será dado através da interação das pessoas. E aí os hábitos que a gente tem são a garantia, por isso que tem essas implicações sociais, são a garantia de que essas evoluções adaptativas serão repassadas a futuras gerações. As futuras gerações elas vão receber nessas implicações sociais, vão receber da sociedade, do ambiente social, essas capacidades aí adaptativas. John Dewey, da Escola de Chicago, vai defender uma posição mais organísmica. Isso significa dizer que ele vai centrar mais ainda no organismo a sua ideia, a sua defesa. A capacidade de adaptação ela é puramente centrada no organismo e, para o Dewey, o organismo tem muito mais ação sobre o ambiente do que o ambiente sobre o organismo. Então, o comportamento no Dewey é entendido como uma coordenação total que adapta o organismo a uma situação. Ele vai ter muito mais um entendimento unilateral, dizendo que o organismo, então, ele tem maior ação sobre o ambiente, ele vai agir sobre o ambiente muito mais do que o próprio ambiente no organismo. E aí ele vai falar isso, defender essa noção do comportamento através da conexão entre os estímulos sensoriais e as respostas motoras. Essa conexão dos estímulos sensoriais com as respostas motoras, chamada de arco-reflexo, é que vai alterar a percepção sobre o estímulo, como a gente já havia conversado com o James, né? Então eles vão ter posições bem semelhantes aí, mas o Dewey
vai chamar isso de arco reflexo, ou seja, como ele vai entender que o organismo é mais ativo no processo, ele tem uma responsabilidade maior, essa responsabilidade está justamente no reflexo, na resposta que se dá para o ambiente. Então, essa conexão com os estímulos sensoriais e as respostas motoras vão fazer com que o comportamento produzido altere a percepção sobre o estímulo. Ele não altera necessariamente o estímulo dado, mas altera o que eu entendo, como eu percebo esse estímulo. Então, por isso que toda a capacidade adaptativa será muito mais centralizada no organismo, na própria consciência, do que numa interação mútua. Tudo o que acontece para o Dewey está na própria consciência. O que se modifica, o que se altera é o modo como eu percebo o ambiente e não o ambiente em si. Bom, a psicologia vai então se interessar por todos os processos diretamente implicados na adaptação do organismo ao seu meio, e enquanto que a própria fisiologia, né, nessa relação psicofísica, vai se dedicar a estudar as atividades vitais, como circulação, a digestão, metabolismo, envolvidas primordialmente na manutenção da integridade estrutural do organismo. Por que se adaptar, né? Qual é a função dessa adaptação? Sobrevivência. Então nós temos muitas formas disso, já desde das teorias evolucionistas. O princípio básico da evolução é sobrevivência. O que vai mudar então, o que vai trazer, o que vai mudar na psicologia? Essa sobrevivência, ela não vai ser dada em termos de sobrevivência puramente física, não é a capacidade de se alimentar e se manter vivo, mas também uma sobrevivência psíquica nessa interação com o ambiente, e essa sobrevivência psíquica é entendida também como uma sobrevivência social. Os modos de sobrevivência do homem, principalmente desse homem, desse ser humano, estudado no contexto das cidades, no contexto das civilizações, no contexto das sociedades, será que o próprio indivíduo, o próprio organismo, tem a necessidade e desenvolve a necessidade de sobreviver em sociedade. Não significa que o outro indivíduo vai matá-lo enquanto tirar-lhe a vida, né? Mas vai e pode e lhe exclui e faz com que ele fique obsoleto, ou seja, que ele fique para trás, que ele fique menos importante. Então, isso está tudo no próprio fruto, no próprio zeitgeist americano, né? Pessoas mais notáveis, pessoas mais inteligentes se destacam, as outras vão sendo deixadas para trás. Então, essa forma de adaptação, essa forma de constituição, de adaptação da mente, ela está completamente ligada às capacidades de sobrevivência social dos organismos. Sobreviver em sociedade não é se manter vivo, mas se manter em destaque, se manter prático, se manter útil na sociedade, né? Então, olha de onde vem todas essas composições que a gente tem hoje, inclusive tudo aquilo que a gente vê hoje com relação a coaching, com relação às próprias estruturas de RH, a própria estrutura do mercado, né? O quanto a psicologia vai se atrelar também a essas funções. Ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver longe daquilo que a própria sociedade está necessitando, assim como a gente também, daqui a pouquinho. Assim como a gente também estudou lá em filosofia, né, em fundamentos filosóficos, que a ciência ela vai surgir, né, e a gente está vendo isso, ela vai surgir como uma necessidade, naquele momento, uma necessidade da burguesia. Então vocês comecem a perceber que toda teoria ela vai tentar satisfazer uma necessidade pessoal e social. Ela vai buscar satisfazer uma necessidade tanto da pessoa, tanto do indivíduo que a teoriza, como da sociedade ao qual esse indivíduo vivencia. Sempre uma teoria, sempre a ciência vai estar atrelada a essas necessidades. Isso pode ser encarado de uma forma positiva, como também negativa. Beleza? Larissa, já estou terminando aqui.
O conceito de consciência, então, assemelha-se a outros conceitos abstratos, como a inteligência, a força de vontade e a mente coletiva, né? Nenhum desses conceitos existe independente dos atos, da atividade que confere a eles significado, e nenhum deles pode servir diretamente como objeto de investigação empírica, ou seja, a inteligência, a força de vontade, a própria composição coletiva, a ideia social, elas são atos da consciência, aquilo que faz com que a consciência confira significados e modifique esses significados ao ambiente, ou seja, quem é responsável pelo significado, quem é responsável pela capacidade adaptativa é a mente, beleza? Para o Dewey, a gente está falando do Dewey aqui. Bom, então a consciência ela vai ser uma operação seletiva, né? Porque ela será diferente para cada um de nós, ela será diferente para cada indivíduo, e cada indivíduo vai ser seletivo com relação aos seus estímulos e como vão lidar com esses estímulos. Então a gente, mesmo que olhe 3, 5, 10 pessoas olhem para a mesma coisa, a consciência vai ter essa capacidade de operação seletiva. Ela escolhe aquilo, ela seleciona as coisas que são mais importantes para ela naquele momento, ou que são mais necessárias para a sua sobrevivência social naquele momento. E, ao fazer essa escolha, ela é autorreguladora, ou seja, ela regula, ela organiza a si mesma através de suas táticas comportamentais, ou seja, como que a mente vai ter resposta, como que a mente vai saber se aquilo, como ela está entendendo, é realmente bom, através das respostas comportamentais, seja do próprio organismo, seja dos outros organismos, seja de respostas comportamentais do ambiente. Beleza? Então, a mente ou a consciência identifica interesse e resulta nas adaptações com o meio. As críticas, então, ao funcionalismo, né, vão vir na grande maioria e talvez aí na sua quase totalidade de Titchener. Né? Para o Titchener, existe uma indefinição no termo função, porque o Titchener vai identificar que cada um dos filósofos vai entender esse funcionamento da mente, ou essa característica do funcionamento da mente de forma diferente. A gente viu dois aqui, que é o James e o Dewey. Então, a atividade, ora ela vai ser entendida como uma atividade, ora vai ser entendida como uma utilidade. A atividade de lembrança, ela vai ser entendida também como uma função. Então, ela, por ser uma função da mente, ele também compõe essa atividade de lembrança. E essa atividade de lembrança não é para o Titchener uma função, e sim um elemento da mente, lembra disso? Lá, essa era uma função elementar da mente, não uma função. A função respiratória, por exemplo, ela não tem nenhuma relação, como se defendia, com a mente, ela é simplesmente uma utilidade para o organismo, então não tem função nenhuma. Teriam muitas inconsistências com relação ao estudo dessas funções, e para o Titchener ela não seria uma psicologia. Né? Então ela não tem nenhuma característica da psicologia, porque ela existe um erro, um equívoco no seu objetivo de aplicação. Para que ela servia? O que ela estava realmente produzindo de resultado? Porque, na verdade, não tinha nenhum tipo de ligação com a psicologia experimental. Então, o modo de produção de resultados não tem nada a ver com aquela estrutura metodológica que a gente conheceu na psicologia experimental. Então, se ela não estava seguindo uma ciência, se ela não estava seguindo um método clássico, ela não poderia ser uma ciência, ela não poderia ser a ciência psicológica. E as suas contribuições, logicamente, a gente tem aqui um salto da estrutura para a função, que é justamente a ideia de a psicologia sair dos laboratórios e ir para a vida prática, o desenvolvimento do comportamento animal, né, e o estudo no comportamento animal, que vão originar, logicamente, vão trazer esse estudo de comportamento animal para o comportamento humano. Então, a psicologia animal, a psicologia do comportamento animal vai influenciar muito o behaviorismo, né, ou o início do behaviorismo. Ela é complementar, ela traz uma complementaridade ao método introspectivo, que é entender como essa mente, então, vai
se adaptar é também entender como a mente compreende a si própria no processo de entendimento do ambiente. Vai desenvolver as pesquisas fisiológicas por entender essa relação psicofísica. Então, a psicologia funcional também vai fomentar muito as pesquisas fisiológicas, os testes mentais e as descrições do comportamento. E, logicamente, ela vai propor muito mais o desenvolvimento da psicologia, tendo em vista que a gente viu lá com o Titchener que a psicologia do Titchener morre com ele, ela não se mantém aí nem 20 anos após a morte do Titchener, e o próprio Wundt também, depois de 20, 30 anos depois, não mantém a estrutura, os seus seguidores não mantêm a estrutura da psicologia experimental. Na Alemanha a gente vai ver então o surgimento da Gestalt e o surgimento da psicanálise como algo muito próximo aí desse movimento funcionalista. Então o movimento funcionalista vai contribuir diretamente para o desenvolvimento da psicologia nas suas principais escolas, e principalmente nas principais escolas que nós vamos ver aqui. Duas estadunidenses, que são behaviorismo e a psicologia humanista, e duas europeias, que são Gestalt e psicanálise. Beleza, pessoas? Vou parar aqui.